Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal, que a graça e que a misericórdia do Senhor estejam sobre as suas vidas. Nós hoje vamos dar continuidade aos estudos no livro de Provérbios e vamos analisar lá o capítulo 12, nos seus versículos 13 e 14. Dizem estes versículos o seguinte: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Quando a pessoa fala algo e vive de acordo com aquilo que ela ensina, nós costumamos dizer que aquela pessoa é coerente, que aquela pessoa é confiável, que aquela pessoa é fiel. Quando a pessoa diz algo e o que ela diz destoa completamente das suas ações, das suas obras, então nós costumamos dizer que aquela pessoa é hipócrita ou falsa, ou quem sabe nós costumamos dizer que aquela pessoa age por conveniência, não é? Então ela defende algumas verdades quando aquilo a favorece, mas ela abdica de princípios importantes logo que ela sofre algum tipo de transtorno, não é? Ou aquilo a atinge em um nível pessoal. Então ela muda rapidamente de opinião e de postura. O fato é que as escrituras sagradas vão dizer o tempo inteiro que nós devemos nos preocupar tanto com aquilo que nós falamos, quanto com aquilo que nós fazemos, e até mesmo devemos nos preocupar com aquilo que nós pensamos. E no todo nós devemos ser íntegros, no todo nós devemos fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é coerente com a nossa postura como crentes, para a glória de Deus, tendo este alvo como o alvo maior da nossa existência. O livro de Provérbios traz muitos versículos que enfatizam exatamente este ponto. Aqui não é diferente. Ele vai falar das palavras e vai falar das ações. E ele vai então começar dizendo que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. A lógica que o escritor emprega aqui é que através dos nossos lábios, através dos lábios, os homens podem cometer grandes transgressões. Os homens podem praticar atos de maldade. Então ele afirma que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. É possível preparar armadilhas para apanhar pessoas inocentes. É possível falar algo mentiroso acerca de alguém, colocar alguém em apuros por meio da sugestão, por meio do conselho, por meio de uma pseudo-preocupação. É possível danificar a imagem de alguém e talvez até mesmo fazer isso como se nós tivéssemos intenções nobres. Então, ele diz que pela transgressão dos lábios o mal pode se enlaçar. Porém, a frase que vem a seguir lança um sinal de alerta para aqueles que se apoiam no mal, que praticam o mal, para aqueles que não refreiam a sua língua de falar dolosamente. Ele diz que o justo sairá da angústia. Ou seja, a afirmação aqui, ela nos mostra que por vezes, pela graça de Deus, pela providência de Deus, pelas ações soberanas de Deus, o mal que alguém prepara contra o próximo para enlaçá-lo acaba trazendo dificuldades e até problemas para o próprio ofensor. O mal que se deseja praticar a alguém é o mal que acaba também se inserindo sobre a vida do indivíduo que agiu com malícia. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de como isso pode realmente acontecer. Os que estão mais familiarizados com as histórias das Escrituras vão se lembrar
da narrativa que nós podemos encontrar lá no livro de Ester. No livro de Ester, o malvado, o perverso Amã prepara uma armadilha para que o povo judeu, para que o povo de Deus ali no Antigo Testamento sofra uma grande investida, né, do reino, do império, no sentido de que eles estavam sendo entregues à morte. Amã queria a morte dos judeus. E ele vai tramar, ele vai elaborar um plano, usar de ardil, usar do seu poder, usar da influência que ele tinha junto ao rei para que os judeus fossem mortos. E ele tinha um ódio contumaz contra Mordecai, não é? Que é um personagem importante ali naquela história e era também um judeu. Amã constrói uma forca para que Mordecai acabe sendo morto nela. O que acontece, porém, é que como um resultado de ações invisíveis de Deus, como um resultado de um plano que o Senhor tinha, de uma intenção pactual de Deus de preservar o seu povo ali, o que acontece é que no desenrolar daquela história, Ester, que é àquela altura a rainha e que também era judia, muito embora isso fosse desconhecido do próprio rei e de muitos ali, do próprio Amã, evidentemente, acaba se revelando como sendo uma judia, né? E o rei, então, se volta toda a sua fúria contra Amã. Amã acaba morrendo enforcado na forca que ele preparou para Mordecai, não é? Quer dizer, ele elaborou um ato terrível de maldade. Ele queria, de fato, trazer carnificina. Ele queria matar o povo de Deus ali. Seria um ato genocida, homicida, planejado, mas quem se deu mal na história foi justamente Amã. O mal que ele intentava praticar se voltou contra ele, não é? Nós temos um outro episódio também muito conhecido lá no livro de Daniel. Aliás, duas histórias acontecem ali, né? Mas vamos nos centrar aí no capítulo 6, quando os conselheiros do rei, quando os homens invejosos ali tentam armar contra a vida de Daniel, e então eles convencem o rei a decretar algo que ia ferir a fé de Daniel, e depois eles fazem isso com o fim de acusar Daniel, e Daniel então deveria, pelos termos do decreto, ser lançado à cova dos leões. E Daniel de fato é lançado à cova dos leões, mas um anjo do Senhor fecha a boca dos leões, e aqueles que acusaram Daniel é que depois são lançados na cova, né? E os leões os devoram muito rapidamente. Então, muitas vezes isso acontece nas experiências humanas. Nós podemos perceber que em coisas menores, né, em circunstâncias mais simples, mas o mal que alguém intenta para praticar contra o seu semelhante, a injustiça que alguém tenta fazer contra o outro, acaba por vezes cobrando o seu preço, né? A pessoa que resolveu no seu coração ofender, a pessoa que resolveu no seu coração ferir, a pessoa que resolveu no seu coração trazer prejuízo para outrem, por vezes precisará diante de Deus sofrer as consequências dos seus maus atos. Por vezes é castigada por Deus. Então, por isso o versículo diz, né, que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. A pessoa usou os lábios, usou a língua, né, usou as palavras para praticar o mal, para enlaçar alguém, para armar uma trama, né, que poderia provocar incidentes mais graves contra terceiros, mas
no final o justo escapa, o justo consegue sair daquela angústia, Deus livra o justo de tristezas ou de perigos ou de uma série de outras consequências, enquanto que os maus que acabam sofrendo em função de seus atos insanos. Já no versículo 14 diz que cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Aqui o escritor já está pensando naqueles que procedem retamente. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, é evidente que pela boca se pode praticar a maldade, como acabamos de exemplificar, mas também pelas nossas bocas, por meio das nossas palavras, nós podemos praticar o bem, nós podemos nos fartar de bem, nós podemos ajudar significativamente muitas outras pessoas, por meio de um bom discurso, por meio de uma boa orientação, por meio de um bom conselho, não é? Por meio de uma boa influência, nós podemos usar os nossos lábios para o bem, não é? As nossas bocas podem produzir muito fruto, nós podemos orar, não é? Nós podemos pregar o evangelho, nós podemos fazer muitas coisas positivas, agradáveis, louváveis, admiráveis, por meio das nossas palavras e também das nossas ações, porque na sequência do versículo diz: e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então vejam, pela boca e pelas mãos, é aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. E há aqui então um ensino de que as recompensas virão. Não é? Então, o viver reto sempre traz boas recompensas para aqueles que levam Deus a sério, não é? Para aqueles que estão realmente envolvidos, comprometidos em fazer o que é justo, em fazer o que é bom, não é? Em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Portanto, nós temos aqui exatamente esse desafio de sermos coerentes, de procurarmos uma harmonia entre aquilo que nós pensamos, falamos, entre aquilo que nós fazemos, não é? Fujamos do mal, usemos os nossos lábios de uma maneira digna, porque isso traz recompensa. O livro de Provérbios diz que quando nós praticamos o bem, não é? Quando nós falamos aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, então nós seremos também recompensados com isso, não é? Então, olhemos para estes ensinos e temamos a Deus em nosso coração, olhemos para Jesus Cristo sempre, não é? Ele é o justo. Observem que dolo nenhum se achou em sua boca. Observem as obras que Jesus praticou, as coisas que Jesus disse, cheias de santidade, as coisas que Jesus fez, né? E nós também somos chamados aqui a uma vida de integridade diante de Deus, ainda que confiemos unicamente na graça do Senhor, que nos é trazida por intermédio da pessoa e da obra do seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Então, que em nossos lábios não se achem transgressões, nem maldades, não é? Que Deus livre os justos das armadilhas, que Deus livre os justos das injustiças que se querem praticar contra Ele, né? Deus vem fazendo isso desde tempos remotos. É bem verdade que às vezes os justos pagam o preço pelos maus, pelas injustiças dos maus. É bem verdade que por vezes também, né, pessoas inocentes, pessoas que são íntegras, acabam sofrendo prejuízos em função de pessoas que armam contendas, pessoas malignas. Entretanto, a presença de Deus, a bênção de Deus fazem muita diferença, não é? E por fim, Deus cumpre os seus propósitos nas nossas vidas e por vezes Ele também nos livra de coisas muito ruins, não é? Mas que nós sejamos justos, que nós confiemos em Deus em todo o tempo, que nós trabalhemos, venhamos a exercer o nosso papel vigorosamente, que as nossas ações e que as nossas palavras sejam sempre visando a glória do Senhor.
Que Deus assim nos abençoe.